graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, capítulo 1, a mensagem do Evangelho e o seu mensageiro. Na aula passada, no tópico 1, introdução à primeira carta aos Coríntios, tratamos os seguintes assuntos. Quais os problemas básicos da comunidade de Coríntio e qual a solução que o apóstolo deu para esses problemas? Hoje, no tópico 2, a posição do crente quanto à graça de Deus. Recomendamos ali a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Mas observe, a saudação de Paulo aos Coríntios segue a forma comum que ele costumeiramente emprega nas suas cartas, e nós vimos isso no Epístolas Paulinas 1, né? Tem três partes: o remetente, no versículo 1, o destinatário, no versículo 2, a saudação, no versículo 3, além de identificar-se como seu autor, no versículo 1, ok? Observe, Paulo declara que está escrevendo como um apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus, amém? O seu ministério aos Coríntios não se desenvolveu por mero acaso, mas sim pela vontade de Deus. Entenda, amados, nem todos os coríntios adotavam a atitude certa para com Paulo. Portanto, este os fez lembrar que, no início, a sua palavra veio para eles como palavra da parte de Jesus Cristo. Não era, assim, arrogância da parte de Paulo, mas uma defesa contra aqueles que considerava Pedro como apóstolo de Jesus só porque andou com Cristo, e desprezava Paulo porque não teve esse mesmo privilégio. Então você começa a ter uma concepção como que estava a situação de Paulo diante desta crise, ok? Então, a igreja de Deus que está em Corinto. A palavra traduzida igreja é eclésia, e é formado de duas palavras. Ek, que significa fora de, e karien, chamar, né? Empregada com exatidão, quanto se aplica ao corpo de Cristo, refere-se aos crentes chamados das trevas ou do mundo para formar uma assembleia que pertence a Deus e cujo cabeça é Cristo, né? Então, Paulo, escrevendo com muito tato, começa sua carta lembrando aos coríntios as bênçãos maravilhosas que eles têm em Cristo Jesus. E faz ali uma lista das suas bênçãos espirituais. Primeiro, santificados em Cristo, no versículo 2. Isso é, separados por Deus para ser seu povo santo, em virtude da sua união com Cristo mediante a fé. Então, observe, amados, Deus os santificou, Deus os libertou do mundo impuro, Deus os conciliou consigo mesmo, levando-os a terem uma comunhão com Ele. Segundo, invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 ainda. Os coríntios tinham o privilégio de serem daqueles que oravam. Então, vamos entender isso melhor. Invocar o nome de Cristo significa colocar nele a nossa confiança e nos dirigirmos a ele em oração e adoração, né? Então, nós já sabemos que a oração é a parte vital na vida do cristão. Tanto é que Paulo podia dizer que se tratavam de um povo que invocava o nome do Senhor, né? Puxou a orelha? Puxou, mas também falou dos pontos positivos, ok? Terceiro, a graça de Deus, versículos 3 e 4. A graça pode ser definida como o perdão imerecido que recebemos mediante Jesus Cristo. Então, significa, amados, mais do que isso. Pode ser definido como o desejo e o poder de fazermos a vontade de Deus. Então, somente através desta graça que nos é dada é que podemos cumprir a vontade de Deus. Amém? Quarto,
Os dons de Deus, do versículo 5 ao 7. É evidente que os coríntios foram abençoados com dons espirituais, especialmente os dons que trata da enunciação inspirada, né? Observe, nós vamos estudar isso mais na frente. Paulo debate os dons espirituais nos capítulos 12 a 14. Mesmo assim, a despeito de todos os seus dons, faltava aos coríntios algo importante e primordial. Faltava-lhes o amor. Portanto, esse conhecimento não poderia edificá-los espiritualmente, porque faltava o principal. Quinto, esperança da parte de Deus. Versículos 7 ao 9. Os coríntios estavam esperando a volta de Cristo. Amém? E aqui, amados, observe, 3 palavras gregas são empregadas no Novo Testamento para descrever a volta do Senhor. A mais frequente é a palavra parousia, que significa vinda, chegada ou presença. A segunda palavra é epifaneia, geralmente traduzida por aparecimento ou manifestação. A terceira palavra é apocalipsis, da qual se deriva as palavras apocalipse e apocalíptico, né? E significa revelação. Amém? Então, o Novo Testamento demonstra 2 etapas na revelação de Cristo. Primeiro, aquela que já ocorreu, a sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Segundo, aquela que ainda há de ocorrer, a sua vinda em glória no fim da presente era. Amém? Então, observe, a maioria dos crentes de Coríntios eram pobres e escravos, amados. Todos sofriam perseguição da sociedade ímpia. Mesmo assim, a revelação de Cristo lhes trouxera o conhecimento de Deus como Pai, o conhecimento do perdão dos seus pecados, o conhecimento da libertação do poder de Satanás e, principalmente, a aceitação na comunhão da Igreja de Deus. No versículo 8, Paulo nos encoraja dizendo que Cristo também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis. Conforme disse Paulo, renegando a impiedade e as paixões mundanas, de maneira que vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente. Amém? Então, como os coríntios estavam aguardando a vinda de Cristo, Paulo advertiu-os a fim de que fossem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, após a introdução feita com muito tato por Paulo, Paulo inicia a discussão dos pecados deles, tratando, em primeiro lugar, das divisões dentro da igreja. Amado, a triste notícia das divisões entre os coríntios tinha chegado a ele através da família de Coé. Dizia que a causa principal dessas facções era o favoritismo para com certos líderes que estavam na igreja. A exortação de Paulo em prol da união cristã tem 3 aspectos, presenciados no versículo 10. Primeiro, faleis todos a mesma coisa. Aqui Paulo conclama todos a harmonia, ou seja, que pense e fale como um só corpo, ao invés de vozes divergentes. Segundo, que não haja entre vós divisões. Divisão, no grego é schismata. Um schisma é uma ruptura, um rompimento em pedaços, ok? Terceiro, os exorta dizendo, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, para a igreja ser verdadeiramente um só corpo, deve se unir a maneira de pensar e de agir. Embora Paulo peça que vivam em união, não é a mera harmonia que ele deseja. Pelo contrário, ele quer
esclarecer acerca de várias questões que surgiram em Corinto e das contradições em torno dessas questões. Se o processo não for sustado, o resultado final será facção. Facção aonde? Na congregação, na igreja, cujos efeitos será altamente destrutivo. Então, o que Paulo está fazendo quando ele enviou essa carta? Querendo restaurar a unidade dentro da igreja de Corinto. Amém? Então, por que não haver divisão? Do versículo 12 ao 16. Primeiro, Cristo não está dividido. A divisão implica em haver diferentes tipos de Cristo. Então, um Cristo de Paulo, um Cristo de Apolo, um Cristo de Pedro. Além destes, né, um simples Cristo, sem identificação. Lembre-se, amado, Cristo é um, absolutamente um, e sempre será um. Segundo, Cristo morreu por nós e não um homem qualquer. Paulo está perguntando, estás querendo dizer que Paulo foi crucificado por nós? Né? A própria ideia em si é absurda. A crucificação é um ato redentor por excelência, a Cristo. E não a Paulo, e não a Apolo, e não a Pedro, ou qualquer outro líder. Cristo. Amém? Terceiro, somos batizados em nome de Cristo, e não no de um homem. Né? Não existe o batismo diferente, isso é, o batismo de Paulo, o batismo de Apolo, o batismo de Pedro, mas sim somente um batismo, o batismo em Cristo Jesus. Amém? E para nós terminarmos essa parte, Paulo afirma que está contente por não ter batizado mais pessoas em Corinto, para que a divisão não fosse ainda pior. Esta expressão não diminui de qualquer forma o valor do batismo, amado. Né? Nós temos que entender isso aí. Né? Fiquemos, então, cônscios, baseados no erro de Corinto, de que os homens continuam a inventar Cristos para atender seus próprios caprichos religiosos. Ao invés do Cristo divino no Novo Testamento, eles inventam para si Cristos que não nasceu de uma virgem, não ressuscitou dentre os mortos, nem é igual a Deus na sua essência. Então, lembre-se, Deus escolhe e usa diferentes tipos de pessoas. O povo de Deus precisa dos diferentes ministérios dos obreiros diversos. É a unidade no espírito que fortalece a igreja. É isso que nós buscamos, não uma unidade puramente humana e artificial. Amém? Então, na próxima aula, tópico 3, a sabedoria do mundo ante a sabedoria de Deus. Recomendamos aí a leitura do capítulo 1 e 2. E vamos responder as seguintes questões. Quais as provas que Paulo dá aos coríntios, mostrando que a pregação do evangelho não depende da sabedoria do mundo? Qual o contraste entre o homem espiritual e o homem natural? Amém? Nós pedimos aí para que você deixe aí o seu like, né, e ajude a divulgar o canal. Se você não gostou, faça os seus comentários por que você não gostou. Se você tem alguma dúvida, deixa ali as suas perguntas a respeito das suas dúvidas, nós estaremos respondendo. Use esse material para pregar o evangelho às outras pessoas, principalmente com seus familiares, amigos, né? E onde você estiver, você esteja crescendo em conhecimento e graça. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.